Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a este webinar que tem como propósito tratar do tema de contratação de inovação no setor público, na justiça. Então, para quem não me conhece, eu sou Ademir Pico, idealizador e CEO do Judiciário Exponencial, que é um movimento que visa auxiliar pessoas e instituições para a justiça do futuro. E hoje, nesse webinar, nós temos a satisfação de receber dois convidados especiais para tratar desse tema de contratação de inovação na justiça. Primeiro, vou começar com a Juliana Crepaldi, que é coordenadora executiva da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em inovação pela Universidade também de Minas Gerais e uma das autoras deste livro de contratação de inovação na justiça. E para acompanhar a gente nesse bate-papo, também vamos ter o Leopoldo Muraro, que eu convido para participar aqui, ele que é procurador-chefe do CNPq e mestre em administração pública pela UNB e coordenador da Câmara de CT e Inovação da PGF, da AGU. Seja muito bem-vindo também, Leopoldo. Vou convidar ele para entrar aqui para a nossa mesa de abertura, então sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por aceitarem o convite de estar aqui mais uma vez com a gente. Obrigado. Esse é um tema que tem voltado muito forte aí em função desse ambiente, né, que se instaurou de contratação de inovação, o marco, não só o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, mas também o marco legal das startups. Então, a gente tem um cenário muito legal aí para tratar dessa temática, um ambiente muito favorável para que a gente possa evoluir com a inovação, promover este tema de uma forma que a gente consiga fazer com que as instituições tenham na sua estratégia também essa possibilidade de contratar soluções tecnológicas, de contratar hubs de inovação que possam fazer essa orquestração de startups e de empresas que tenham interesse em contribuir com a evolução da justiça. Eu vou começar, Leopoldo, posso começar com as damas primeiro? Posso começar com a Juliana? Eu acho que a gente combinou, né, Jô? Acho que eu vou fazer uma parte introdutória, que eu vou fazer uma parte mais geral e a Ju depois ela especifica. Então, Isso, beleza. A gente combinou de fazer dessa forma. Pode ser, então, Então, se Ademir? está combinado, se a Juliana abre mão das damas... Abre mão. Quem sou eu para falar aí alguma coisa, né? Então, maravilha. Então, a gente começa com o Leopoldo, a gente tem 1h30, então é 30 ideias, até uns 30 minutos para cada um, para a sua exposição, depois a gente volta para a tela, os três, para fazer um bate-papo, beleza? Combinado? Legal. Combinado. Então, maravilha. Leopoldo Muraro, da AGU, muito obrigado pela tua presença. Eu vou passar a palavra para ti aí, para dar início a esse nosso webinar. Obrigado, Piccoli. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui do Judiciário Exponencial. O Piccoli é um entusiasta da inovação, a gente precisa de pessoas que acreditam na inovação no nosso país. Juliana é uma amiga querida, que a gente está sempre trabalhando nesse campo de ciência, tecnologia e inovação. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Só um instantinho. Está aparecendo certinho? Só para me dar 100%, tudo certo. Maravilha. Tá certo. Não precisa estar... Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a contratação de inovação na justiça, né? E de um aspecto geral do que está acontecendo no Brasil. Como o Piccoli havia dito anteriormente, né, a gente está tratando agora no Brasil de novas leis, novas regras que estão sendo feitas no país, tentando ajustar justamente essas atividades de ciência, tecnologia e inovação, que servem para alavancar tanto a parte tecnológica, mas elas acabam tendo um reflexo também na atividade econômica e no desenvolvimento social, né, porque você gera mais empregos, você melhora a qualidade de vida das pessoas, né, e em busca, através da inteligência humana, do conhecimento humano, né, que o nosso país está precisando alavancar essa seara. Do ponto de vista jurídico, né, o que está sendo feito no país, dentro dessa lógica do desafio de compras, né, para inovação, uma emenda constitucional que foi feita em 2015, que está fazendo um rearranjo do ordenamento jurídico brasileiro. Né? Na sequência, depois de 2016, a gente teve uma lei 3.243, que alterou a lei de inovação, que era uma lei de 2004, que foi bem alterada por essa lei 3.243. Ano passado, saiu a lei complementar 182, que é o marco legal das startups, né? O marco legal de ciência e tecnologia, que é na lei de inovação, que é a lei de 2004, é uma lei mais geral para o sistema. A lei complementar 182 é mais específica
para startups, e elas trabalham em consonância uma com a outra. Na verdade, uma vez para somar com a outra, elas são complementares. No campo infralegal, nós temos no governo federal um decreto, que é o 9283, né, de 2018. Então, com base nesse arcabouço, toda a emenda constitucional, 2 leis que estão tratando o tema desse decreto, nós vamos chegar agora com a possibilidade de criar parcerias para inovar. E é justamente isso que a gente vai falar agora. Né? Uma coisa importante para falar, e hoje é um público até como é do judiciário, é bom de poder falar, dar uma aprofundada nesse tema. Na lei de inovação, no artigo 1º, bem no começo dela ali, no artigo 1º, no parágrafo único, ela vai descrever ali 15 princípios. Né? Para quem não é muito direito, esse princípio ele tem uma função, várias funções, mas mais a chão de fábrica ali, ela tem uma função, 2 funções, uma na entrada e outra na saída, no input e outra no output. Esse é basicamente assim, quando a gente vai fazer uma lei, a gente vai fazer normas, a gente tem que se basear nesses princípios que regem a atividade. E ao sair ali na hora de aplicação da lei, na hora da interpretação legal, da hermenêutica jurídica, você se vale desses princípios para a gente conseguir fazer uma interpretação correta e uma devida aplicação da lei. Eu não vou discorrer sobre todos esses princípios, que a gente vai ficar o dia inteiro, eu vou pincelar alguns que têm a ver com essa parte nossa de contratação, né, contratações públicas e parcerias que podem ser feitas entre o público e o privado para gerar inovação para a administração pública. Né? Primeiro princípio, que já começa bem ali no inciso 1º ali do artigo 1º do artigo 1º, é um princípio que diz que a promoção de atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento econômico e social. São as alianças estratégicas que a Juliana daqui a pouco vai aprofundar nesse tema. Né? O que fundamenta esse princípio é justamente a teoria da hélice tríplice da inovação. Né? Lógico que hoje em dia, para quem for aprofundar aí na doutrina, existem outras hélices, hélice social, tem a do Investidores Anjos, você tem até a questão das startups aí, então são várias hélices, mas para o marco legal de ciência e tecnologia, principalmente, você vai pegar ali na lei, no decreto, você vê que tem capítulos destinados para o governo, capítulos destinados para a universidade, que a gente chama de ICTs, são instituições científicas tecnológicas de inovação, que inclui tantas universidades como centros de pesquisa, né, como Fiocruz, Butantan e tantos outros, né, e alguns artigos voltados para a empresa. Certo? Então, assim, isso é um princípio que rege a atividade que está querendo o quê? Que sejam feitas alianças estratégicas e interação entre os entes. E que esse princípio ele vai ser corroborado e complementado por mais 2. O que diz que é a promoção de cooperação e interação entre entes públicos, entre os setores público e o privado e entre empresas. Né? Como a gente está falando aqui numa live aqui do Poder Judiciário, é interessante essas novas possibilidades, né, que os poderes e órgãos e poderes do Estado eles têm de interagir entre si. Então, podem ser feitas parcerias do Poder Judiciário com ICTs, com universidades públicas, com órgãos públicos, com ministérios, com o CNPq, com uma agência de fomento. Né? Pode ter também essa relação do setor público com o setor privado, né? Que isso vai interessar para a gente, que são algumas novas possibilidades que a gente vai ver aqui ao longo da explanação. Né? E também o estímulo à atividade de inovação nas ICTs, nas empresas, inclusive para atração, constituição e instalação de centros de P&D, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e de parques e polos tecnológicos. Isso que é muito importante. Então, o que esses 2 princípios, junto com aquele anterior que eu estou falando, eles estão dizendo basicamente o seguinte: é para entes públicos e privados se juntarem, unirem esforços, né, para buscar o quê? Constituir ambientes promotores de inovação. Né? E tem alguns instrumentos que eu vou falar daqui a pouco, são instrumentos mais específicos para compra no poder público, né? Só que aqui eu vou apresentar já alguns instrumentos que são acessórios, mas que servem para constituir esses ambientes inovadores. Né? Um exemplo é o acordo de parceria para a PDI, né? O acordo de parceria para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. Pesquisa científica, mas aquela pesquisa base, né? Aquela coisa que é interessante, o país tem que ter necessariamente para criar modelos teóricos, levantar hipóteses, provar modelos teóricos, ou desenvolvimento tecnológico, do ponto de vista mais aplicado, uma vez que você tem um conhecimento científico, você vai aplicar esse conhecimento científico em busca de produtos, processos, serviços inovadores, né? Todo esse conjunto em busca de inovação. Né? O instrumento, a Juliana vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, mas ele tem duas finalidades básicas. Uma, é um instrumento que no nosso ordenamento jurídico a gente não tinha, quando, por exemplo, assim, algum órgão do Poder Judiciário vai querer montar um ambiente promotor de inovação, de repente ele vai fazer uma parceria com um ente público, de repente tem empresas querendo participar também, startups incubadas, investidores. Então, é um acordo que ele serve para poder constituir, do ponto de vista jurídico, e estabelecer umas regras básicas da parceria.
E uma novidade é porque, via de regra, o Estado sempre entra na posição de parceria pagando, né? Aqui, para a ciência e tecnologia, tem muitas vezes que as empresas também, grandes empresas também, querem participar da parceria com o dinheiro, então há a possibilidade de você receber o dinheiro por meio do acordo de parceria, né? De repente, no exemplo que eu dei para o Judiciário, vai entrar com um pouco do dinheiro, um outro ente estatal vai entrar, e uma empresa, quando ela for aportar o dinheiro para a parceria, ela utiliza esse instrumento, que é o acordo de parceria para PDI. Esse acordo de parceria para a PDI, existe uma Câmara que eu coordeno na Procuradoria-Geral Federal, né, que é um órgão da Advocacia Geral da União. Esses modelos já tem um modelo feito do acordo de parceria, para quem tiver interesse. Depois eu passo o endereço, mas eu mesmo, é melhor eu chegar no Google, botar AGU, minutas de ciência e tecnologia, vocês vão ver que eu vou apresentar no final, tem uma série de instrumentos, dentre eles tem um acordo de parceria. Vocês vão ver que tem um parecer, que é onde tem toda a parte da fundamentação do instrumento, um checklist para ser utilizado ali para o dia a dia, e tem os dois modelos que eu falei, um modelo quando há repasse de recursos, e um modelo quando não tem repasse de recursos, que são esses justamente para estabelecer a parceria e constituir um ambiente promotor de inovação. Isso aqui está no site lá da AGU, é fácil de achar, se alguém quiser, eu posso passar ele, mas é bem tranquilo de achar. Um outro princípio interessante é o que diz que incentiva a constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de transferência de tecnologia, né? Porque assim, a gente vai fazendo essas parcerias, o Estado vai fazendo inúmeras parcerias e com o tempo você desenvolve propriedades intelectuais, né? Ou seja, aquela ideia que a partir do conhecimento humano, da inteligência humana, você pode trazer riqueza, pode trazer recursos financeiros, uma melhoria de vida institucional, como para a sociedade em geral. Uma vez surgida, no meio de uma parceria que surge ali uma propriedade intelectual, você vai ter como transferir essa propriedade. E nós temos alguns instrumentos, basicamente 3 instrumentos, quando ele tiver a proteção da lei de propriedade intelectual, um exemplo de patente, marca, né, você tem 2 contratos específicos, um de licenciamento, outro de cessão, né? A cessão é como se fosse uma compra e venda, que é o proprietário ali da propriedade intelectual, ele pode fazer uma cessão, uma venda, né, ele abre mão da propriedade dele, ou um licenciamento que se assemelha, né, a um aluguel, né? E algumas outras propriedades intelectuais que não estão dentro do campo de atuação da lei de propriedade industrial, né, como know-how, como cultivares, assim, que são conhecimentos, existe um outro contrato que é de transferência de tecnologia não patenteada, ela não pode ser patenteada, desculpa, não patenteável, ela não pode ser patenteada, mas às vezes ela é não patenteada, às vezes a pessoa não quer fazer a patente, porque de certa forma, quando você faz a patente, você abre, né? Então, assim, possibilidades fora da lei de propriedade industrial. Então, tem 3 instrumentos, né, que tem a ver com essa questão de inovação, que você pode transferir a sua tecnologia ou comprar a tecnologia de algum ente, de alguma entidade, de uma pessoa que a tenha. Esses instrumentos, tal qual o outro, ele está lá no site também, né? Como são 3 tipos de contrato, tem 3 checklists específicos e 3 modelos de contrato, são modelos, esse modelo que não tem modelo de contrato, ele é um template. Configurações. 3 modelos de contrato, são modelos, esse modelo que não tem modelo de contrato, ele é um template. Está voltando aqui, Pedro, o som? Corrigiu. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, nós temos também aqui a questão do parecer e 3 modelos de checklist, 3 modelos de contrato, tá? Daquelas 3 possibilidades. Outro princípio que nós temos ali na lei de inovação é um de atratividade dos instrumentos de fomento, bem como sua permanente atualização e aperfeiçoamento. Então, são outros instrumentos, volto a dizer, que são instrumentos acessórios, né, na questão do poder de compra. Esse aqui são mais para o desenvolvimento de produtos, de processos ou de serviços inovadores, né? É um novo instrumento jurídico que foi previsto, esse aqui é da lei de inovação, né, que é para unificar entendimento. Antes, quando uma agência de fomento, então uma instituição científica, tecnológica de inovação, ali ia pagar uma bolsa, ou de estudo de pesquisa, ou um auxílio, né, cada instituição fazia com nome. Um era termo de concessão, era termo de outorga, outro era termo de bolsa. Então, agora, no âmbito federal, está todo unificado, chama termo de outorga. Então, fez uma parceria. Vai ter que pagar uma bolsa, vai ter que pagar um auxílio. Bônus tecnológicos são vouchers, que as instituições podem passar hoje para empresas, ele passa um bônus tecnológico do valor de, sei lá, 30 mil reais. Ele vai poder usar aquilo para quê? Para adquirir uma propriedade intelectual, para usar um laboratório, para utilizar uma prestação de serviço tecnológico, né? Então, a ideia é de fomentar a inovação já em empresas.
e subvenções econômicas, dependendo do tipo de pesquisa, você pode até passar recurso de capital para empresas, que é uma novidade que a gente só a FINEP podia fazer. Então, a gente vê aqui que estão sendo feitos instrumentos, né, justamente para poder alavancar as pesquisas, né, científicas e tecnológicas em busca de inovação no país. Esse termo de outorga também é um parecer. Ele, como cada entidade tem que fazer as suas regras próprias, a gente não fez um modelo, mas a gente citou modelos, apresentou modelos de outros instrumentos que existem, né, para quem quiser fazer um modelo de termo de outorga, ele tem um modelo feito ali. Tá? Sob o ponto de vista de desafio jurídico, né, eu gostaria de parar um pouquinho e levantar 3 desafios que nós temos hoje, né, quando a gente começa a trabalhar nesse campo de ciência, tecnologia e inovação aplicado no direito. Né. Primeira observação que a gente tem que fazer é que esses problemas que da agora para frente a gente vai falar é que os doutrinadores clássicos, você pega Celso Antônio Bandeira de Mello, Eli Lopes Meirelles, Maria Silvia, né, Zanella de Pietro, eles não tinham no dia a dia deles essas questões que agora são postas para a gente resolver. Né? E, principalmente, a gente começa a viver uma crise conceitual, porque, tradicionalmente, você tinha contratos, convênios. Né? Quando você tem que prestar um serviço, ou então você tinha que adquirir um bem, você usava contratos. Quando você tinha 2 entes trabalhando por mútua colaboração, em busca de uma finalidade comum, você usava convênio. E agora a gente está tratando de instrumentos que não se encaixam em contratos e não se encaixam em convênios, eles são sui generis. Então, a gente está tendo arranjos políticos com novas possibilidades. Então, é um desafio, né? A gente está trabalhando com inovação tem risco, e a gente acaba introjetando a inovação no nosso trabalho jurídico. Né? Então, fica claro que nós, a partir de agora, tem até uma dúvida se a gente já está trabalhando com um novo ramo jurídico, dentro do direito administrativo, é um novo ramo do direito administrativo, isso, mas a gente tem uma constatação fática. E nós estamos tratando de problemas em busca de soluções novas que os clássicos não entram, porque na época deles simplesmente não existia esse tipo de possibilidade. Tá? E um fator que influencia muito é aquela ideia da mitigação do poder de império, da supremacia do interesse público. É que o Estado, via de regra, nessas relações tradicionais de contrato e convênio, o Estado está sempre numa situação de supremacia frente ao privado. E nessas relações de CTI, via de regra, o Estado ele entra como parceiro. Você vai pegar ali daquela lógica da Tríplice Hélice, vai fazer uma parceria para buscar uma nova solução tecnológica. O Estado entra, a empresa vem, de repente vem uma universidade, mas todo mundo ali, mediante um mútuo esforço, né, na busca de uma solução comum, né, fomentando atividades, realizando ações, né, e trabalhando como em pé de igualdade com o parceiro, perdendo aquele munus público, aquela ideia do Estado ser superior ao privado. Ali essa nova relação. E a terceira observação é que essa questão da inovação, ela traz novas possibilidades para ações do Estado, que, como eu disse anteriormente, não era previsto nos doutrinadores clássicos. Exemplo, que eu estou citando 3 aqui. Receber recursos de pessoas jurídicas privadas, empresas. Você pega modelo clássico de contrato, é a administração contratando um serviço, ou então adquirindo um bem. Convênio é um ente federal com um ente estadual, os dois juntando para fazer alguma coisa. Aqui não, tem a possibilidade de, na parceria, uma pessoa jurídica privada, pode ser uma empresa, ela aportando também recursos. E vai além. Pode ter, no caso de prestação de serviço, e no caso de cessão de bens, o Estado ele vai poder prestar um serviço por meio de uma universidade, por exemplo, e uma empresa vai pagar por isso. E ceder o uso de bens. E para isso, esses 2 últimos aqui, o primeiro eu já falei, tem 2 instrumentos que já estão lá no site lá, dos instrumentos jurídicos, é o contrato de prestação de serviços técnicos especializados. É o quê? Uma universidade, então, um centro de pesquisa, ele detém determinada tecnologia, e dentro de uma atividade de extensão tecnológica, lembrando que o tripé das universidades basicamente são o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão é aquela hora que a universidade ela devolve para a sociedade o conhecimento que ela tem, e aqui é um pedaço da extensão, mas como extensão tecnológica. Né? As universidades, pode ter uma empresa que, de repente, pode ser também um ente público, ele está querendo uma solução tecnológica, para dar uma alavancada tecnológica, ele pode chegar na universidade, contrata esse serviço, paga, por isso é o privado pagando, e uma entidade pública, uma ICT pública, prestando serviço numa empresa. Tá? Isso é novo, são modelos novos, tem muita gente que pergunta assim, na procuradoria, no meu dia a dia, mas isso pode? Eu falei, então pode, que a lei está determinando, é até um estímulo que o Estado tem que fazer, tem princípio para isso, né? E tem modelo já pronto para esse tipo de serviço técnico especializado. E outra novidade é a outorga dos laboratórios, a possibilidade de empresas terem acesso aos laboratórios públicos. Eu tive um tempo atrás na UFMG, né, o Juliano, antes de
da pandemia, e a gente fez uma visita lá em alguns laboratórios, até um de nanotecnologia, eles tinham um pedaço ocioso ali do tempo do laboratório, e estão precisando de recurso, então eles descobriram que tem a possibilidade de eles alugarem, ali, fazer uma outorga do uso do laboratório. A empresa, em vez da empresa ter que montar um centro de laboratório, comprar máquinas para testar, ele pode usar equipamentos públicos, né, justamente para essa ideia de parceria. Né? A gente utilizou isso, vamos ver que tem 3 modelos de instrumentos, né, concessão, permissão, autorização. Se for, de repente, um uso bem rapidinho, para fazer poucos testes, faz um modelo de autorização. Se for uma coisa intermediária, uma permissão. E se for uma coisa, de repente, fazer, sei lá, 1 ano, 3 vezes por semana, coisa mais complexa, dependendo da complexidade do equipamento, os equipamentos são muito caros, aí faz uma concessão. Né? Existem modelos prontos, estão lá no site. Né? Bom, aí por fim, né, eu que fiz essa parte inicial para conceituar, para mostrar que assim, existem, além desses 4 instrumentos, desculpa, o terceiro ficou como 3, ele era 4, desses 4 instrumentos específicos para poder de compra do Estado, existem aqueles instrumentos anteriores que eu falei que servem para compor o arcabouço de instrumentos jurídicos que servem para inovação. Os outros, indiretamente, aqui, diretamente no poder de compra para soluções inovadoras pela administração pública. Quando a gente fala desse princípio que está no inciso 13 ali do artigo 1º da Lei de Inovação, no parágrafo 1º, a utilização do poder de compra para fomento à inovação. O poder de compra do Estado. É o Estado como agente ativo para fomentar na inovação por meio de compra, para estimular. Né? Uma possibilidade que foi criada para a inovação é a possibilidade de usar o RDC, né, que eu vou falar daqui a pouco. Outra é a dispensa de licitação para aquisição de produtos. Uma é a novidade da lei do Marco Legal de Startups, que é o contrato de prestação de solução inovadora, e a encomenda tecnológica. O RDC, para quem não lembra, foi aquele regime diferenciado que foi feito na época da Copa do Mundo e para as Olimpíadas, né, porque a licitação, antes, quando você ia fazer uma obra maior, que envolviam várias partes, né, você tinha que fazer várias licitações. E o RDC, você tem a possibilidade de juntar isso tudo, né, fazer empreitada global, então fazer ela por preço unitário, mas você tem uma nova possibilidade, principalmente de obras e serviços de engenharia, né, que ele é previsto na Lei 12.462 de 2011, e o que a Lei 3.243 fez foi fazer uma adequação para poder ajustar isso, ou seja, você pode usar o RDC hoje também para inovação, então se for fazer um parque tecnológico, se tiver que fazer uma licitação para a construção de um prédio, de alguma obra, você pode usar o RDC para fazer esse tipo de obra, né? Isso é uma novidade para o campo da ciência, tecnologia e inovação. Tá? Outra possibilidade, isso aqui mais para a ponta, para laboratório de pesquisa, quando está lá o pesquisador numa entidade pública, ele tem que adquirir um bem, ele tem que adquirir um microscópio, um espectrômetro, algum computador muito caro. Ele hoje não precisa abrir um processo de licitação, mas ele entra com um processo de dispensa de licitação, o que não significa que não haja um processo mínimo, há um procedimento mínimo, mas você não precisa ver a licitação inteira, você consegue fazer um processo de dispensa de licitação, né? Para contratação de objeto, até para... A única limitação que tem é no serviço de engenharia até R$300 mil. Né? E tem a possibilidade ali, quando for aprofundar na lei, até de citar lá o pesquisador no laboratório, teve um problema de um reagente, tem que fazer uma compra mais simples, ele pode fazer até uma compra direta, ele faz uma pesquisa básica ali de preço e faz uma compra, porque produtos pequenos, ou seja, uma previsão legal, né, de dispensa de licitação na lei de licitação para dar agilidade ali para o pesquisador que está na ponta. Sobre isso, até lá no nosso site também tem um modelo, eu acabei que não coloquei aqui, mas no site também tem toda quem nunca, um pesquisador que está na ponta que nunca fez, tem ali como é que ele vai fazer esse processo de licitação. Uma novidade, a gente já entra bem para o campo de solução, é o contrato público para a solução inovadora. Isso aqui é do Marco Legal das Startups. Se depende de um órgão público, ele tem alguma necessidade de uma solução tecnológica, né, ele pode contratar, fazer um contrato, né, esse tipo de contrato, com ele é limitado até 12 meses, podendo ser prorrogado por 12 meses, que ele vai pagar em busca dessa solução tecnológica. Né? Isso não existia no nosso direito, era sempre uma dúvida como é que ia ser feito. Então, hoje em dia, há um contrato para já a administração ter essa relação com empresas e conseguir adquirir esse conhecimento de empresas e de especializadas para poder ter essa solução, então, de pessoas jurídicas, né? E a encomenda tecnológica, né, que essa é uma grande novidade, o contrato de prestação de público de solução inovadora, ele, de certa forma, é uma encomenda tecnológica mais simplificada, porque a encomenda tecnológica, ela, hoje no Brasil, é interessante, a gente, não vou aprofundar aqui, porque a gente vai ficar o dia inteiro para falar só de encomenda tecnológica, e no site da AGU tem até um modelo que o colega Caio Barbosa que estruturou de encomenda tecnológica, né? Ele é mais complexo, porque a encomenda tecnológica, para o direito atual, ele é muito de vanguarda, porque
que é a encomenda tecnológica? Ele é uma nova modalidade de licitação, que ele tem uma característica, o Estado vai estar contratando alguém para fazer uma pesquisa em busca de um produto, e se o produto vir a existir, a administração vai comprar aquele produto que foi feito. Se você pega as regras tradicionais do direito administrativo, isso não encaixa, porque você vai ter que ter um objeto determinado, aqueles princípios. Então, realmente, ele é novo, ele é sui generis. Primeiro, no governo federal, a primeira encomenda que eu lembro que foi feita foi a da AstraZeneca, na época da vacina, foi um desafio que o Ministério da Economia fez junto com a Fiocruz, a colega da Fiocruz, ela faz parte da Câmara, a Deolinda, a gente, na Câmara, nos debruçamos em cima, o colega também, Bruno Portela, o Caio Barbosa, que está no Ministério da Economia, aceitar esse desafio, porque você está querendo, na época, não tinha vacina ainda, o governo brasileiro entrou como parceiro, aportou recurso, a vacina veio a sair, uma vez o produto pronto, o Brasil teve direito a receber alguns lotes de vacina, mas transferência de tecnologia por ter sido parceiro. Mas, assim, a encomenda tecnológica ela tem um risco muito mais elevado, porque é um produto que está sendo desenvolvido. Você está pagando por uma coisa que simplesmente pode ser que venha a não ocorrer. Pode ser que você bote dinheiro para tentar desenvolver o produto e o resultado final não deu para ter o produto. Isso não vai significar glosas, não vai significar uma insegurança jurídica, tanto para o gestor, para as equipes técnicas do lado público que estão participando, nem para as entidades privadas que estão participando da parceria. É um contrato, essa questão é um contrato de esforço e não de resultado. Então, ele é um contrato, um tipo de instrumento jurídico novo, junto com o contrato de público de solução inovadora. São dois instrumentos novos. Na verdade, nós estamos ainda trabalhando com eles. A gente precisa fomentar os dois, a gente precisa explicar para as pessoas que existem essas possibilidades, principalmente essa questão que eu estou falando, que assim, são contratos que o Estado paga, e que não são relações de resultado, mas são obrigações de meio, é mais ou menos quase como um médico vai fazer uma cirurgia, então quando um advogado participa de uma causa, ele tem que aplicar ali o conhecimento dele, mas você não pode garantir o resultado em si, pode ter um resultado científico relevante, e para evitar causas e tomadas de contas especiais e responsabilização de pessoas que estão fazendo coisas previstas na legislação, desde que cumpra os requisitos legais, obviamente. Esses instrumentos que eu estou listando aqui, todos eles têm no site, o único que está fora é o da encomenda tecnológica. Quando vocês forem entrar no site, ele está na parte, você vai ver que tem União e Fundações, a encomenda tecnológica está em outro campo, mas quando vocês clicarem lá, o endereço está em cima, mas eu prefiro botar lá no string, lá eu boto lá, a GU, Minuta, Ciência e Tecnologia, ele abre, tem todos esses instrumentos, que já estão no site. Quem tiver dúvida, tem um parecer jurídico em cada um, explicando do que se trata, além do modelo do checklist. Um esforço que nós temos na Procuradoria-Geral Federal de dar segurança jurídica aos gestores e aos técnicos, que muitas vezes, a gente vai fazer uma corte parcial, vai fazer uma encomenda tecnológica, a gente vai fazer uma autógrafo de laboratório, pode, não pode? Então, a gente falou assim, tanto pode, como a gente está oferecendo já os instrumentos para serem feitos, o TCU, a CGU, eles têm contato conosco para se interarem dessa realidade, eles têm noção de que esses contratos estão sendo feitos, até eles estão começando até, de certa forma, seguindo esse trâmite jurídico que a gente propõe, na hora de fazer as auditorias, eles levam isso até em consideração, o que está sendo feito. Então, é uma forma que a gente, como Advocacia da União, como Advocacia de Estado, a gente está fazendo o nosso esforço, botando o nosso tijolinho para ajudar o ecossistema de inovação no país, como o Piccoli também fica aqui no Judiciário tentando, a Juliana trabalha na Fundação de Apoio à Pesquisa, lá da UFMG, eu na Advocacia da União, cada um do seu lado tentando botar o seu tijolinho para a gente construir, de fato, um cenário promissor para a inovação brasileira, que é um país com pessoas criativas, a gente tem que explorar esse nosso potencial, e isso aqui são meios, instrumentos jurídicos para que isso possa ser feito. Da minha parte inicial está feito, voltamos depois para o debate. Muito obrigado. Muito bom, Leopoldo. É importante trazer essas referências e mostrar o potencial que tem, de fomentar a inovação no setor público, na justiça, e principalmente o da encomenda tecnológica, Todo mundo tem maior curiosidade de saber. Na verdade, os líderes hoje, quando estão assumindo as administrações, a gente percebe que tem uma certa pressão por inovação, seja ela desenvolvida internamente, seja no processo de contratação. Então, eu acho que o momento é mais do que adequado para a gente voltar a pautar este tema com mais ênfase
incentivar o uso dessas ferramentas para que a gente possa fazer essa inovação de verdade acontecer, porque o desafio, Leopoldo, no judiciário é muito maior que no executivo, porque a administração ela tem 2 anos de tempo de gestão, e não é fácil identificar um problema, buscar uma solução, fazer um processo de contratação. Se for convencional, muito difícil fazer todo o ciclo em 2 anos. Já encomenda, me parece que a gente tem uma possibilidade de fazer acontecer. Muito obrigado, Leopoldo. Daqui a pouco a gente volta para o bate-papo. Enquanto isso, antes de chamar a Juliana, eu vou só falar que a gente vai sortear aí alguns exemplares. Então, quem quiser o livro, vai comentar aí no chat, que daqui a pouco a gente vai sortear entre os participantes edição deste livro de contratação de inovação, que traz os 2 cases, né? De justiça, e traz o case do Supremo, e traz o case de contratação do Ministério Público de Pernambuco, que contratou o Porto Digital. Juliana Crepaldi, seja muito bem-vinda, muito obrigado mais uma vez por contar com a tua presença aí. Obrigada, bom dia. Também gostaria de agradecer o convite, Ademir, pela parceria, né, tanto do livro quanto dos eventos de premiação do Judiciário, né, exponencial, para a Justiça, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir, que a gente está discutindo hoje nesse painel, que são as contratações, né, de inovação, não só para a Justiça, né, mas para todos os poderes, né, e também de forma mais ampla para a gente alavancar o Sistema Nacional de Inovação do Brasil. Queria também cumprimentar o doutor Leopoldo, né, pela parceria, também agradecer pela parceria, a gente está sempre junto, né, não só aqui nesse evento, mas em outros eventos também que discutem a inovação pelo país, é sempre uma alegria dividir o painel com você. A minha apresentação, o que a gente combinou? Né? Então, o Leopoldo falou sobre os conceitos, né, como que foi o avanço da legislação no país, e eu vou falar agora da perspectiva, né, da minha atuação, né, enquanto gestora de inovação, né, formação também em direito, mas além da questão mais jurídica em si, eu também tenho tido a oportunidade de atuar na prática, né, dessas contratações, enquanto coordenadora executiva da CTIT, né, vou falar um pouquinho sobre o que é a CTIT na apresentação, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, o objetivo vai ser falar, né, um pouco dos conceitos também, mas trazer para casos práticos, né, para a gente poder entender como que na prática esses instrumentos todos, né, que a gente tem hoje acomodados na nossa legislação, como que eles têm sido, então, tratados para fomentar essas inovações e resultados, né, de novos produtos, processos e serviços que possam alavancar o país no tema da inovação. Então, eu vou começar a apresentar e vou ter a ajuda aí da Bárbara para passar os slides. Acho que a gente já pode ir para o próximo, que é justamente falar um pouco sobre esse contexto, né? Eu só acho que a gente poderia mudar, porque a minha imagem está grande, isso. Acho que assim vai ficar melhor para o pessoal acompanhar. Então, a gente tem hoje, né, tudo isso que foi colocado aqui, um cenário muito importante de transformação, né, com a modernização das normas brasileiras, com a adaptação, então, né, desse cenário para o quê? Para acomodar melhor o ritmo da inovação. Então, a gente tem um arcabouço legal que está sendo atualizado no sentido de criar uma lógica diferenciada para essa contratação e para a relação público-privado. Então, as pessoas, né, que estudam o direito, né, os estudiosos também da inovação, o que foi percebido? Que os instrumentos normativos que a gente tem no Brasil, que a gente tinha no Brasil, eles não estavam respondendo à dinâmica necessária para a relação público-privado, né? E aí a gente tem por vários componentes que justificam isso. Primeiro, o ritmo, né? A gente precisa de ter respostas rápidas para o Brasil conseguir avançar nos modelos de inovação. Então, a empresa lá na ponta, para inovar, ela precisa de ter uma celeridade para acessar as tecnologias que são desenvolvidas nas universidades e centros de pesquisas públicos, via de regra. Também a gente tem a necessidade de acomodar o risco, né, que é outro componente, o Leopoldo falou, e reforçando aqui, que é o risco dessas contratações. Então, a gente não está falando aqui de uma contratação de algo pronto, né? A gente muitas vezes contrata a expectativa de um resultado. Então, a gente precisava trazer, né, todo esse cenário, esse contexto para as normas e depois, né, em outra camada, para as políticas de inovação
das universidades e centros de pesquisa, né? As políticas de inovação é uma camada institucional que eu vou passar a chamar de CT, as instituições científicas e tecnológicas de inovação, que são as universidades, centros de pesquisa. Então, as ICTs, a partir do marco legal, criam a sua política de inovação, que é a forma que elas internalizam as possibilidades dessas contratações de inovação, o que ela pretende, como ela pretende fazer essas contratações, e, em última camada, os instrumentos jurídicos em si, os acordos, os contratos, que são exatamente os instrumentos que foram mostrados pelo Leopoldo na apresentação anterior, que é os que materializam, né, a possibilidade dessas contratações a partir dos casos concretos. Então, a gente tem também uma necessidade de fomentar a participação do empresariado na inovação. Quem faz a inovação, né, a gente está falando de contratações, e quem faz a inovação, via de regra, é o setor empresarial. Isso não quer dizer que as nossas instituições públicas também possam inovar, né? E o prêmio, por exemplo, do Judiciário Exponencial, ele mostra isso, né? As parcerias que a Justiça tem feito com universidades, com empresas, para poder o quê? Melhorar os seus processos internos e inovar, né, institucionalmente a sua organização. E o último contexto, que é a desburocratização. Isso tem tudo a ver com o que eu falei antes do tempo, né? A gente precisa de uma agilidade de contratação para justamente acomodar esse ritmo, desde o desenvolvimento de uma ideia até aquela ideia ser inserida, né, no mercado na forma de novos produtos, processos ou serviços. Pode passar para mim, por favor. Então, a gente tem agora, voltando para a discussão desse tema, e a pergunta, né, que eu vou começar a responder na minha apresentação é: como as ICTs podem auxiliar, né, e as outras esferas, né, quando a gente fala tanto o setor empresarial como outras instituições públicas e privadas, a fomentar os seus processos internos de inovação. Então, as ICTs, normalmente, né, eu gosto de apresentar esses três pilares. É claro que as ICTs existem, né, dentro dessas instituições, outros pilares de competência, que é um recorte. Então, para as contratações e inovação, ao acessar uma ICT, aquela instituição, né, aquela empresa, ela vai poder acessar essas três formas de competência. O capital intelectual, que é o conhecimento nas várias áreas tecnológicas, né, que as nossas instituições desenvolvem. Então, na área farmacêutica, na área de tecnologia artificial, de inteligência artificial, na área de equipamentos. Então, as nossas instituições, elas têm essa capacidade de construir conhecimento, né, que é, então, justamente esse eixo capital intelectual, que é o acúmulo desse conhecimento em uma área, né, tecnológica estratégica ao longo dos anos, que é, então, construído pelo corpo de pesquisadores e alunos de uma ICT. A outra, né, perspectiva, o outro eixo, são as tecnologias. Então, as tecnologias nada são mais do que a materialização desse capital intelectual na forma de uma solução, que pode ser um pedido de patente, né? Pode estar protegido por um pedido de patente, um software, um know-how, várias formas de proteção, uma cultivar. Então, essas tecnologias, elas são bens, né, que são ativos, que têm condição, a partir desse ativo, de ser feita uma transação para licenciamento, ou que ela seja aportada num acordo de parceria. Então, isso é um dos pilares de competências que a ICT promove, né, que ela insere nesse contexto de parcerias. E o outro extremamente importante também, né, para além do conhecimento, que é o capital físico, a infraestrutura. Então, e aí a gente viu, né, na apresentação anterior, o Leopoldo falando sobre a possibilidade dos instrumentos, né, que permitem que as empresas acessem o quê? Os laboratórios dessas ICTs, né, as facilities. E isso é extremamente importante porque, ao longo dos anos também, as nossas instituições, as ICTs, foram recebendo investimento, principalmente de natureza pública, para formar os seus laboratórios, e para além da pesquisa que é desenvolvida pela própria instituição, esse mesmo capital físico, ele pode e deve ser colocado também à disposição para acesso de empreendimentos de base tecnológica, empreendimentos inovadores. Por isso, né, a nossa legislação, ela tenta, então, o quê? Buscar acomodar o acesso mais amplo possível a essas competências que as nossas instituições acumulam e que são tão caras para o processo de inovação. Pode passar, por favor. Então, aqui os instrumentos, eu não vou entrar, né, porque o Leopoldo já falou, mas só para a gente relembrar
Então, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele trouxe alguns instrumentos, então, para fomentar o acesso, né? E esses instrumentos, eles são utilizados a depender da forma de contratação que será feita. Então, para cada tipo de contratação, para cada expectativa que se busca, né, parceria, né, para uma contratação de inovação com a ICT, vai ser, então, utilizado um instrumento próprio para tratar daquela contratação, que pode ser a transferência de tecnologia, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ela, acordo de pesquisa e desenvolvimento, as alianças estratégicas, isso é recente no nosso marco legal, né, introduzido pelo artigo 3º da Lei de Inovação e também da 13243, de 2016, que permite agora, isso é muito interessante, né, a gente está discutindo aqui justamente a evolução, uma mudança, né, da forma das interações para a inovação na nossa legislação, e as alianças estratégicas, elas reforçam, né, o entendimento de que essas parcerias, muito mais do que do ponto de vista pontual, né, linear de inovação, em que você coloca a ICT como fornecedora de tecnologia no início de uma cadeia de inovação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a ICT desenvolve uma patente, licencia para uma empresa, e aí, a partir desse contrato, ela vai fazer sozinha, isoladamente, as etapas da cadeia de inovação até ter o produto inovador. A aliança estratégica, ela imprime uma lógica diferente, até para uma discussão mais teórica, que é o quê? Uma abordagem sistêmica de inovação, né, com modelos mais estruturantes, né, inclusive para fomentar arranjos para criar novos ambientes promotores de inovação. Daqui a pouco também eu vou falar sobre isso e trazendo exemplo para vocês de alianças, né, acordos e transferências que a UFMG já fez no contexto de contratação para inovação. Pode passar, por favor. A gente tem também a prestação de serviços, né? A prestação de serviços é acesso possível a essas competências, mas para acessar um conhecimento já existente. Então, para validação de um produto, né, para teste de um produto, aqui não se busca a realização de algo novo, mas acessar o conhecimento disponível no estado da técnica, aquele capital intelectual, para promover, né, também a inovação. Muitas vezes o serviço, a prestação de serviço é vista como algo menor, mais pontual, mas ele tem, tanto do ponto de vista das empresas, mas também para as nossas instituições, um valor enorme, né, porque a partir da prestação de serviços também, além da questão técnica, as nossas ICTs aprendem a lidar com contratos de inovação, né, aprendem a estar mais próximas, por exemplo, do setor empresarial e aprendem a ter uma lógica de negociação, né, mais adequada para essas relações que são feitas no campo da inovação. E outros instrumentos. Acho que acordo de parceria repetiu aqui. Podemos passar, Bárbara. Isso. Então, falando de novo, né, dos elementos presentes na contratação, e isso é muito necessário que quando a gente está discutindo, né, todas essas camadas, desde os princípios, aí pensando na pirâmide que o Leopoldo apresentou, né, desde a base, que são a legislação, depois a gente tem a camada das políticas de inovação, depois os instrumentos, a gestão desses instrumentos, esses elementos, eles aparecem, né, em todas as contratações, que são o quê? Novidade, né? Normalmente, eu falei da prestação de serviço, essa é mais pontual, ela não acessa uma novidade, mas, via de regra, esses instrumentos trazem em sua composição, né, de conceitual, a questão da novidade. Normalmente se busca um acordo de parceria, desenvolver, por exemplo, algo novo, né? O outro componente importante é a incerteza. A incerteza, a gente está tratando aqui com um contrato de risco. Então, tanto na transferência de tecnologia, que nós temos um objeto claro e preciso, né, que é a descrição de uma tecnologia materializada num pedido de patente, por exemplo, uma coisa é a invenção, que está materializada naquele instrumento que foi transacionado em contrato de transferência. A outra coisa é ter, de fato, aquela invenção como uma inovação, como uma solução introduzida no mercado. Então, mesmo no contrato de transferência, que a gente tem esse objeto mais claro e preciso, existe uma trajetória de risco, de validação daquela tecnologia, de escalonamento, de aceitação pelo mercado, de aprovação de agências de fomento, que tem esse componente incerteza. E a geração de valor, né? E a geração de valor aqui, eu não estou falando apenas de valor, recurso, né, dinheiro, mas a geração de impacto, principalmente geração de impacto. Que é o quê? Qual o impacto? A gente buscar, né, com todas essas formas de contratação, uma evolução,
né, no nosso contexto brasileiro, das inovações tecnológicas. Pode passar, por favor. Isso. Então, a gente tem 3 cenários comuns, né? Claro que aqui eu estou reduzindo, né, para a gente ter uma discussão mais objetiva. Na verdade, cenários são vários, tá? Mas os mais comuns no contexto de contratações de inovação você já pode ter uma tecnologia desenvolvida, é o caso, por exemplo, da transferência de tecnologia, ou de um acordo de parceria que você já tem uma propriedade intelectual prévia, mas as partes vão desenvolver em conjunto para aperfeiçoar aquela propriedade intelectual, ou que é exatamente o segundo, né, eixo aqui da apresentação, e um outro contexto que não existe tecnologia, né, ainda validada, uma invenção para aquela solução que se pretende alcançar, e aí vai ter o esforço conjunto das partes para desenvolver, né, a partir de um contexto que você não tem uma tecnologia prévia, algo novo. As contratações que as nossas ICTs fazem, aí trazendo o contexto da UFMG, eles se encaixam nessas 3 perspectivas aqui. E a gente consegue fazer numa espécie de Lego também, né, muitas vezes, uma composição de instrumentos jurídicos, de contratos e acordos. Por exemplo, uma transferência de tecnologia pode ser acompanhada também por um acordo de parceria para que a UFMG e a instituição parceira da UFMG continuem a aperfeiçoar aquela tecnologia. Então, isso aqui é uma espécie de cardápio, né? Ou um Lego, como eu falei antes, em que você vai, então, juntando as peças aqui para atender o caso concreto da melhor maneira possível. Pode passar, por gentileza. Falando um pouco do que é o papel do Núcleo de Inovação Tecnológica, né? E como eu falei para vocês, eu atuo no Núcleo de Inovação da UFMG já há bastante tempo, há quase 18 anos, e também estou como diretora técnica do Fortec, que é o Fórum dos Núcleos de Inovação Tecnológica do país, das ICTs, né, nacionais, tanto das ICTs públicas como privadas. Então, o Núcleo de Inovação, e o capítulo que eu escrevi para o livro, né, que vai ser sorteado aí, o livro do Judiciário Exponencial, é sobre NIT, ele tem esse papel de ser o quê? O local de interface entre as ICTs e os atores que compõem nosso Sistema Nacional de Inovação. Então, o NIT tem, né, essa função de ser como um escritório de negócios que vai precisar, né, também ter competências multidisciplinares, né, tanto do ponto de vista técnico, jurídico, comercial, para poder tratar dessas parcerias com as instituições, as contratações de inovação. Pode passar, por favor. O Núcleo de Inovação Tecnológica da UFMG, eu acho que esse também pode passar. Não, pode deixar aí. Eu esqueci de falar 2 coisas sobre NIT. Primeiro que eles são instâncias obrigatórias nas nossas ICTs, desde a Lei de Inovação em 2004. Né? Então, isso foi instituído como um local necessário, né, para poder tratar, no âmbito das políticas de inovação, das ICTs, dessas interfaces que a gente está falando aqui sobre contratações de inovação. E o NIT ganhou com a reforma, né, com o marco legal em 2016 e decreto em 2018, uma série de novas atribuições que imprimem ainda mais uma ação estratégica para esses núcleos de inovação. Né? Então, a gente tem agora, para além da proteção da propriedade intelectual em si, né, os núcleos fazem a proteção das patentes, do software, do know-how que é desenvolvido nas nossas universidades, mas, para além disso, como buscar, então, de forma estratégica, né, iniciativas de prospecção para fomentar, então, a partir do NIT, as parcerias de inovação de uma determinada ICT. Pode passar, Bárbara, por favor. Falando um pouco da CTIT, onde eu atuo, a CTIT ela é a Coordenadoria de Transferência e Inovação da UFMG, ela existe desde 97, quer dizer, desde antes, né, do Marco Legal de Inovação, da Lei de Inovação em 2004, colocar como uma exigência legal ter essa estrutura nas ICTs. Muitos brincam comigo que eu estou na CTIT desde 97, alguns professores brincam comigo assim, mentira, né? Estou lá há muito tempo, mas não desde a criação. E justamente nós temos essa tarefa de fazer a gestão da propriedade intelectual e apoiar a execução da política de inovação. Dentre elas, né, nessa política de inovação é o contexto da execução, né, dos instrumentos do marco legal. E a gente tem um modelo de parceria para o nosso núcleo de inovação com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, a Fundep, né, que apoia as atividades do NIT.
Pode passar, por favor. Agora eu vou falar sobre os instrumentos e trazer casos concretos para cada um desses acordos para ilustrar para vocês. Pode passar. Então, agora o primeiro é o acordo de parceria. Falando um pouco de conceito, tá? Essa obra do Otávio Pimentel, o professor Otávio, ela está disponível para quem quiser acessar. Ela foi um livro, ela foi de 2019, antes do Marco Legal, embora ela esteja desatualizada, né, em aspectos que vieram com a lei depois, com a reforma da legislação, mas a gente tem ali conceitos que ainda se aplicam para o contexto dos acordos de PDI. É um livro que foi feito pelo Fortec, à época eu participei como uma das autoras desse livro. Então, o critério básico que permite distinguir, né, a pesquisa e desenvolvimento de atividades afins àquilo tudo que a gente está falando aqui, e que o Leopoldo falou também, é a resolução de uma incerteza científico-tecnológica, ou seja, pesquisa e desenvolvimento aparece para alguém que tem o conjunto básico de conhecimentos da área, que é aquele pilar que a gente falou, capital intelectual, e que conhece as técnicas habitualmente utilizadas nesse setor. O acordo de PDI, ele tem essa característica de incerteza, de aporte de capital intelectual, de conhecimento naquela área, e é muito importante falar aqui que a gente está falando de conhecimento não só para o desenvolvimento, né, que é aportado pela ICT, mas também pelas empresas e pelas instituições parceiras. Nas parcerias, em que a gente teve a oportunidade de avaliar, né, nós somos jurados, eu e o Leopoldo, desse prêmio de inovação que o Judiciário Exponencial fomenta, muitos projetos que a gente avalia aí têm uma contribuição intelectual muito importante de quem está contratando. Então, a gente consegue, né, no acordo de parceria, ter o que a gente chama de fertilização cruzada de conhecimento, né? Conhecimento das duas partes, porque o conhecimento do mercado e dos desafios tecnológicos, do escalonamento e da produção daquela tecnologia são extremamente importantes para o aprendizado também do corpo científico das universidades e centros de pesquisa. Pode passar, por favor. Isso aqui o Leopoldo já falou, tá? Só a última parte desse slide que eu queria destacar, que o acordo de parceria, ele tem uma característica muito interessante, e eu, Leopoldo e Ludmila, a gente escreveu um trabalho para o SEMEAD, que a gente tratou disso, também está disponível na internet, para quem quiser acessar, da capacidade que o acordo de parceria tem de alavancar a transferência de tecnologia de ICTs para empresas ou para outras instituições. Por quê? A partir do acordo de parceria, ou são desenvolvidas soluções que aquela empresa já tem interesse, ou que aquela instituição tem interesse, então, assim, a parte vai acessar já, né, após o acordo de parceria, vai ser implementada a transferência de tecnologia de algo que já foi colocado como de interesse da empresa, ou para alavancar, lembra que eu falei para vocês, de aperfeiçoamento de PI? Então, se a instituição tem uma PI, né, no seu portfólio, e a partir do acordo de parceria, aquela PI vai ganhar maior grau de maturidade tecnológica, isso também incentiva resultados de licenciamento. Pode passar, por favor. As contrapartidas nesse instrumento, ele é acompanhado de um plano de trabalho, que define como cada parte vai aportar e participar daquele desenvolvimento, e ela pode ser de natureza financeira, econômica ou financeira mais econômica. Pode passar, Bárbara, por favor. Então, destacando, né, detalhando um pouco mais essas contrapartidas, então, como cada parte vai colocar os seus recursos humanos? Vai ter equipe de pesquisa também da empresa, equipe de pesquisa da instituição pública, que é parceira naquele desenvolvimento, com a universidade, né? A gente está falando sobre isso tudo do nosso capital intelectual. Vai ter prestação de serviço, né, no contexto daquele desenvolvimento, ou uma entrega mais pontual, com uma das etapas de desenvolvimento do plano de trabalho, vai ter acesso a equipamentos da universidade, que a gente estava falando, do capital físico, aos materiais, algum tipo de insumo, algum tipo, por exemplo, quando a gente está falando de cultivares, né, alguma base de cultivares que aquela instituição já coleciona. Então, isso tudo é colocado como contrapartida. E propriedade intelectual prévia, a que vai ser originada a partir do acordo. Essa discussão é muito importante, aliás, ela é essencial no âmbito desse tipo de instrumento, né? E também, voltando aí, laboratórios e infraestrutura, que é a parte das contrapartidas de ordem econômica. Pode passar. Um exemplo para vocês, esse caso aqui, a empresa chama Tio Rio,
é uma empresa que está instalada em São Paulo, e durante a pandemia ela acessou uma propriedade intelectual, que vocês estão vendo ali, PI, né, 020633360, é o número da PI depositada pela UFMG, de titularidade da UFMG, que poderia ser aplicada essa tecnologia para poder inativar, né, o vírus da Covid em superfícies com ação prolongada. Essa é uma patente, então, que já estava no nosso portfólio, não para Covid, ela tinha outra aplicação, mas ela foi, então, feita uma transferência dessa tecnologia, mais um acordo de parceria com a Tio Rio, que gerou depois, a partir, né, dessa tecnologia prévia, novas tecnologias, né, 2 novos pedidos de patente que foram transferidos também para a Tio Rio, e essa tecnologia hoje já está sendo comercializada. Por exemplo, no aeroporto de Viracopos, os tapetes, né, aqueles tapetes que a gente vê antes de embarcar, eles já são pulverizados, posso falar assim? Com esse spray, é um spray que faz, então, essa proteção, né? Uma camada protetora para inativar o vírus da Covid. Não só o tapete, tá? Mas também os assentos do aeroporto, a gente já utiliza. Inclusive, a universidade já recebe royalties a partir desse caso aí concreto que eu trouxe para vocês. Pode passar, por favor. As alianças estratégicas. Eu estou vendo até que o Antônio Braz já tem aí, né, uma pergunta sobre esse instrumento. A aliança estratégica, a gente tem isso, eu trabalhei na minha tese de doutorado, com uma forma de quê? De materializar esse avanço que veio com o artigo 3º, a partir, então, da construção de um documento, né, de um instrumento jurídico de aliança estratégica. O aliança estratégica, como eu falei antes, né, ele imprime uma lógica o quê? Mais estruturante. Para a aliança estratégica, eu não estou falando aqui de um acordo de parceria, como foi o caso da Tio Rio, que tem um objeto específico, entrega delimitada, inclusive no tempo, né, e os aportes ali bem delimitados. O Aliança, ele é um projeto que se propõe, né, esse tipo de acordo, a estruturar ambientes de inovação. Foi esse o caso que eu tratei na minha tese, que a gente está utilizando na UFMG, eu vou falar os casos aqui para vocês. É um acordo, a natureza do instrumento jurídico é um acordo de parceria. Então, a gente combina o artigo 9º com o artigo 3º, tá? Da Lei de Inovação, mas, ao contrário do artigo 9º, a gente expande a partir da aplicação da interpretação do artigo 3º, que o aliança estratégica, é claro, precisa ter um objeto, mas ali a gente está fomentando, primeiro, uma camada, né, institucional para formar um ambiente, uma área temática de inovação, e a execução, a forma que esse ambiente vai executar as suas atividades, será realizada depois a partir de instrumentos específicos. Mas a gente cria o ambiente, né? O que aquele ambiente propõe desenvolver como linhas de atuação e os resultados depois que esse ambiente pretende, né, alcançar. Eu acho que o próximo slide vai mostrar um pouquinho sobre isso. Está ruim a imagem, mas o que isso aqui isso é uma figura, né, que eu trabalhei lá na minha tese de doutorado. Então, o ambiente de inovação ele propõe uma plataforma de contratações de inovação. Então, sem entrega delimitada, né? Então, pode ser, a partir desse ambiente que é fomentado com uma aliança estratégica, acontecer prestação de serviço, desenvolvimento de acordos de P&D, geração de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, formação e capacitação de pessoas a partir do capital intelectual que esse ambiente tem, atendimento a encomendas tecnológicas, né? O Leopoldo já falou aí sobre encomendas, também a geração de empresas spin-offs. Então, é um local, né, que essa aliança estratégica, ela é tratada e construída de forma que ela permite essa ramificação aí de atividades na contratação de inovação. Pode passar, por favor. Nós temos 4 exemplos de acordo de parceria para alianças estratégicas já celebrados, aliás, 3 já celebrados na UFMG e um em vias de ser celebrado. Um para fomentar um ambiente de inovação na área de combustíveis de aviação, o LEC. Esse foi um dos laboratórios, né, que o Leopoldo comentou que a Câmara de CTI da AGU visitou, né, quando a gente teve um evento lá na UFMG. Um outro aliança estratégica entre o Biotectal, que é uma iniciativa que a gente tem aqui em Minas Gerais para fomentar startups na área de biotecnologia, entre Fiocruz e CT Vacinas, e entre esse CIA Saúde, é um centro de inteligência, de inovação e inteligência artificial da saúde, no qual participa desse aliança a UFMG, mais 4 ICTs
4 empresas, além da FAPESP e da FAPEMIG. Então, olha a complexidade desse arranjo, inclusive a gente imprime, né, para esse arranjo também, fomos construindo, esse instrumento trata disso, da governança desse ambiente de inovação, tanto técnica científica quanto de gestão. Foi publicado recentemente no livro do grupo da USP, né, de inovação, um artigo que eu escrevi a partir da tese de doutorado que detalha mais, tá? Tanto os aspectos jurídicos como estratégicos desse tipo de arranjo de contratação. Para quem tiver interesse, está disponível também gratuitamente o acesso a esse livro. Pode passar. Agora, de transferência de tecnologia, acho que é a última parte da apresentação, para a gente ficar aqui no tempo. A transferência de tecnologia, ela é tratada como gênero, e aí a gente tem algumas espécies, então, que é a transferência estrito sensu, quando a gente está falando o quê? De um know-how, né? Quando a gente fala de know-how, a forma correta, apropriada é a transferência de know-how, porque ele não está protegido aqui por um instituto de patente, mas é um conhecimento que tem, né, validade jurídica. Licenciamento, aí sim, quando tem um instituto de propriedade intelectual como a patente, licenciamento de patente, licenciamento de marca, licenciamento de software, e a cessão, que é algo novo no nosso marco normativo, que é a possibilidade não só de a ECT fazer a transferência, né, e assim, o licenciamento em que ela mantém a propriedade para si, mas para tratar como cessão, que é a venda daquele ativo, né, da cota parte que a ECT tem sobre aquele ativo de propriedade intelectual que foi obtido. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe aqui para vocês 2 casos de transferência de tecnologia recentes, que é o FMG, que o nosso Núcleo de Inovação negociou. Um deles é o INIB, né? O INIB também foi desenvolvido no contexto da pandemia, um spray antisséptico à base de nióbio, né? Então, é muito interessante esse caso, porque a gente tinha uma patente anterior, que era uma plataforma de produtos possíveis, né, de serem desenvolvidos a partir do nióbio, e essa empresa, que é a Nanonib, a Odontotec, que são as nossas parceiras, por causa da pandemia, elas começaram a tratar, então, de uma aplicação para também inativar o vírus da Covid, né, na área de nanotecnologia. Esse produto, ele foi aprovado na semana passada pela Anvisa e já está em vias de ser comercializado, né, colocado à disposição da sociedade enquanto produto. Toda a negociação dessa tecnologia foi feita pela CTIT da UFMG. Pode passar? Agora, um outro caso muito interessante que mostra, né, como que é importante. A gente está falando aqui de desenvolvimento, de autonomia tecnológica para o país, e aqui a gente está diante de um caso de extrema robustez, tanto do ponto de vista científico, como tecnológico, como de inovação. Essa tecnologia, né, é o nanoscópio. O nanoscópio é um equipamento, vou colar aqui, óptico, né, que revela imagens da escala do nanômetro. Então, a gente consegue enxergar a partir do nanoscópio 1 milhão de vezes menor do que o metro. Vocês imaginam o alcance dessa tecnologia? É como se fosse, eu sempre pergunto para o inventor, né, desse que coordena o grupo que trabalha com o nanoscópio, falo com ele, me explica de uma forma fácil o que o nanoscópio faz, o que ele representa. É o Ado Jório, né, o nosso professor. Ele fala, olha, Juliana, vai ser, a expectativa é que o nanoscópio crie o mesmo impacto para a ciência como criou o microscópio, né, porque agora a gente consegue enxergar nessa escala nano, né, e tem o quê? Isso é uma área extremamente estratégica para novos materiais. Grafeno, por exemplo, essa tecnologia já tem sido aplicada para avaliar as camadas de grafeno e, com isso, fazer, né, de forma mais assertiva as aplicações tecnológicas. Tem aí a foto da capa da Nature, porque essa é uma pesquisa, a gente está vendo o impacto científico agora, que apareceu como uma capa da Nature. No Brasil, acho que foram 4 vezes, né, que nossos pesquisadores, muitos publicam na Nature, mas capa da Nature foram poucos ainda, né, que tiveram essa oportunidade, e essa é uma pesquisa que foi divulgada, né, com destaque por essa revista científica que é das mais relevantes aí do mundo. Pode passar. O nanoscópio, ele, para transferência, olha só a complexidade, tá, dessa tecnologia, foi feito um conjunto de proteções de propriedade intelectual, 8 patentes, 7 programas de computador, um know-how e uma marca. Tudo isso compôs, né, o conjunto de tecnologias para o nanoscópio. E essa tecnologia foi transferida para uma empresa spin-off da UFMG, a FABNS. Ela está instalada hoje no BHTech, e ela é uma empresa que recebe também investimento da Fundepar, que é a fundação, né, é uma iniciativa de Venture Capital da nossa fundação Fundep. Pode passar. E aí está a foto do lançamento, né, do nanoscópio, aconteceu
na semana passada, né, na terça-feira, se não me engano, da semana passada, esse evento em que a gente, então, celebrou, né, a transferência de tecnologia e a entrada da empresa FABNS no Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Pode passar. Encomenda, eu vou passar bem rápido, porque o Leopoldo já falou bastante sobre isso, mas ela é um instrumento importantíssimo, né, um instrumento que já existia no contexto brasileiro antes do marco legal, mas que foi aperfeiçoado, né, com as alterações necessárias para a gente ter a encomenda tecnológica rodando, né, de fato, no país. E aí ela busca aproximação, né, e ela tem um aspecto muito importante, que é fomentar a inovação a partir da demanda do Estado. Isso é importante para o Brasil, isso é importante para o mundo, né, a inovação por demanda. Pode passar. Esse é o trabalho da Domingues, Natália Domingues, foi me orientando e co-orientando, né, do Leopoldo, do mestrado de inovação da UFMG. Então, a gente tem aqui um caso que ilustra uma encomenda tecnológica que foi entre o STF e a CERT, que tratou exatamente desses aspectos todos que a gente viu aqui, né? Primeiro foi feito pelo STF uma chamada para ICTs, né? Isso mostra a relevância que essas instituições têm para aportar soluções tecnológicas para o judiciário também. Definiu de forma clara e precisa um problema técnico e depois foi delimitado, então, né, toda essa expertise, experiência dos pesquisadores como um elemento diferencial para aquela contratação e para chegar ao resultado que foi um resultado, né, que já foi, inclusive, já está sendo utilizado pelo STF como solução. Pode passar. Agora, só uma indicação, finalizando aqui, esse material são modelos de interação de inovação que a nossa equipe da CTIT escreveu, está disponível na biblioteca do nosso site, para quem tiver interesse, esse material detalha um pouco mais o que eu estou apresentando aqui para vocês, e eu acho que é isso. Só passa, por favor, Bárbara, pensando... Não, era isso mesmo. Queria agradecer, né, a atenção e fico aqui à disposição para a gente conversar. Muito bom, muito obrigado, Juliana, Leopoldo, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente tem algumas perguntas. Eu já te mandei, né, Juliana, que é a pergunta do Antônio Braz. Antes de falar, já que coincidentemente o Antônio está na lista aqui, até agora quem ganhou o sorteio foi o Antônio Braz e a Deolinda Vieira Costa. Então vocês têm que mandar um e-mail o contato@judiciarioexponencial.com com o seu endereço para receber o livro. E, Juliana, a pergunta do Antônio é essa: qual é o instrumento adequado, instrumento jurídico adequado para essa aliança estratégica? Tá. Aqui eu tratei na minha apresentação, Antônio, obrigada pela pergunta. O aliança estratégica, né, Léo, você pode me complementar, Leopoldo falou sobre isso, ele é abrangente, ele não define qual instrumento que vai ser, né, que precisa ser utilizado para materializar as alianças estratégicas. No caso que eu trouxe para vocês, a gente fez, né, tem trabalhado com aliança estratégica por meio de acordo de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente usa o artigo 9º, tá, combinado com o artigo 3º, para tratar desse instrumento. E aí precisa, né, ter plano de trabalho. Embora eu tenha falado, né, desse modelo de forma mais estruturante, mais aberta, isso não quer dizer que possa ser feito como um termo de intenção de parceria, algo que não define. A gente precisa precisar no plano de trabalho, e assim como exige um acordo de parceria, qual que é o objeto daquela aliança, né? Quais os resultados se pretende alcançar, quais vão ser os aportes, pelo menos iniciais, para o desenvolvimento daquela parceria, equipe, mesmo que depois isso possa ser ampliado, né, posteriormente em instrumentos jurídicos específicos. Perfeito. Vou complementar aqui, Ju. Assim, complementar a sua pergunta, Antônio, é interessante porque, assim, aqueles instrumentos, aquele trabalho que a gente faz lá na Câmara de Ciência, Tecnologia e Inovação, não quer dizer que são só aqueles instrumentos que podem ser usados. Né? Que a gente pegou, assim, os principais instrumentos estão na Lei de Inovação e lá no Marco Legal das Startups, e a gente já organizou eles, o que não significa que possam existir outros instrumentos, como a Juliana acabou de falar. Só que a gente não teve tempo para se debruçar sobre todos eles. Então, esses que são mais comuns, a gente já colocou. Então, assim, hoje, você pode ter um instrumento específico, mas no caso da Advocacia Geral da União, quando tem uma certa indecisão, aí você está querendo fazer assim, uma aliança estratégica, pode usar o acordo de parceria para a PDI, que ele é mais geralzão. Agora, como a Juliana falou, depende de uma coisa mais específica, você pode aprimorar ele em alguns instrumentos para entender demandas específicas que as ICTs têm. Porque, assim, uma característica assim, que o Brasil tem, uma das funções até da Câmara, o Brasil é um país muito grande.
Então, a gente tem que tentar, como órgão federal, a gente vai ter que atender procuradorias no Rio Grande do Sul, em Roraima, no Mato Grosso e na Paraíba. Então, assim, entendeu? A gente tem uma ideia de unificar procedimentos, mas a ideia da aliança estratégica que é o que realmente importa. A gente vem num país que tem um problema muito sério com corrupção, e toda vez que você tem união de público e privado, gera muita desconfiança. Então, o que a gente está querendo fazer? Instrumentos onde as regras, as obrigações estejam bem estabelecidas, como a Juliana falou, com um plano de trabalho bem definido, explicando a parte operacional, cronograma de desembolso, cronograma de atividade, metas, objetivos, indicadores, para deixar claro que é uma relação público e privada em busca de inovação, fazendo pesquisas, é um desafio, é um risco que o país está assumindo, né? E a gente, da parte jurídica, obviamente, a gente tenta dar o máximo de segurança jurídica que a gente vai poder dar. Nós não somos os cientistas, né, que estão ali efetivamente pesquisando, mas a gente fica ali por trás, dando suporte para que eles possam fazer aquilo e não tenham um CPF objeto de uma tomada de contas, de um objeto de controle, então é para dar uma segurança jurídica. Então, essas perguntas são interessantes, qual é o instrumento adequado para a aliança estratégica? Tem respondendo a tua pergunta objetivamente, não tem um instrumento. Você vai ter um rol de instrumentos que podem ser utilizados para que essas alianças sejam efetivadas, né, em busca de inovação para o país. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou até pelo WhatsApp. Quanto tempo vocês simulam aí ou podem estimar para efetivar o processo de contratação por encomenda tecnológica? Eu já aproveito para emendar uma pergunta, na verdade, se vocês recomendam o uso da encomenda para essas instituições que estão no começo do processo de inovação aberta, quando a gente teve um movimento que acelerou muito a criação de laboratórios de inovação na justiça. E me parece que agora a gente já chegou não é no limite, mas já tem boas experiências, etc. Mas para dar o próximo passo, talvez o caminho seja partir para participação da sociedade, da academia, etc. Se vocês, para esse caso, vocês recomendam a encomenda tecnológica? Eu posso ficar com a primeira parte e fazer a segunda, Ju? Assim, eu gostei dessa pergunta por causa dessa questão do tempo. Assim, tem uma questão temporal que até o marco legal ele veio para resolver, mas é o seguinte: tradicionalmente, naquela coisa que eu falei que a gente fica sempre em contrato e convênio, tradicionalmente no direito brasileiro, você tem aquele limite de 60 meses. Né, que a Lei 866 ela falava assim, que os contratos, via de regra, eles, né, podem vigir por 60 meses. Então, é aquele contrato inicial com 4 aditivos para completar os 5 anos. A lei de convênio, ela segue esses 5 anos. Agora, para a ciência, tecnologia e inovação, a própria lei de inovação, ali no artigo 9º-A, tem um parágrafo, esqueci o número, mas tem um parágrafo que diz expressamente o seguinte, que o tempo das pesquisas científicas, eles têm que ser condizentes com as atividades de desenvolvimento do produto. O que significa isso? Vamos supor assim, a gente vai fazer um acordo de parceria, um acordo tecnológico, não sei, qualquer coisa, por exemplo, para pesquisa de câncer. Aí você vê que no mundo inteiro, a média disso é de, sei lá, de 10 a 12 anos. Aí foi a pergunta que a gente fez, para que a gente vai ficar fazendo um negócio respeitando o tal dos 5 anos, que acaba virando um mantra no nosso sistema, para depois todo ano ter que ficar aditivando para chegar no 10, 12, que é o normal. Então, hoje, quando se trata de ciência, tecnologia e inovação, são vários desafios. Um é esse. Nesse caso específico, por exemplo, uma pesquisa de câncer que no mundo inteiro gera, em média, de 10 a 12 anos de pesquisa. Tem condição de você já fazer o acordo estimando esses 10 anos. Para evitar de você ter que ficar aditivando negócio, dando um monte de trabalho. Se o padrão é esse, 10 anos, 7 anos, 8 anos, então você consegue quebrar essa lógica dos 6 anos, dos 5 anos, porque os 5 anos no contrato. Aí é um contrato de prestação de TI. Você fala, essa empresa vai ficar aqui 5 anos, deu 5 anos, você tem que trocar a empresa. A prestação de serviço de limpeza, com 5 anos você troca. Pesquisa não é assim. Fazer pesquisa não é construir ponte, não é construir hospital, não é um serviço de vigilância que você quer 24/7. É um tipo de atividade, você está explorando algo novo. Muitas vezes algo que você quer vai existir. E o sequer vai existir não significa que deu problema, mas é porque, do ponto de vista científico, é relevante. Porque ciência é feito com tentativa e erro. Tem hora que o cientista pesquisa um princípio ativo, conclusão vai ser, esse princípio ativo não funcionou. Uma lógica administrativista pura podia dar um problema de glosa. Mas do ponto de vista, como falou, de pesquisa, muita essa do pico
seu corpo de pesquisa próprio, com sua infraestrutura. As encomendas tecnológicas, aqui a gente está falando do público buscando a solução. Né? Então, as empresas, elas podem atuar no contexto de uma... Você vai me ajudando, tá, Léo? Da encomenda tecnológica como contratada. Mas quem faz a encomenda tecnológica é o poder público. Né? Então, por exemplo, o caso que eu trouxe aqui era o STF. O caso que a gente tem na UFMG era a Codenge, que é uma empresa pública, que fez uma encomenda tecnológica da universidade. Mas, para as empresas, de todo modo, como contratadas de encomendas tecnológicas, elas podem buscar oportunidades, até mesmo junto com os CTs, não necessariamente para atender uma encomenda tecnológica, a empresa precisa estar como ICT, mas muitas vezes a gente vê que é um caminho interessante, né, pela conjunção aí de competências das duas partes, tanto da ICT quanto da empresa contratada. Então, é realmente o quê? Buscar oportunidades de encomenda. Caso concreto, tá? Vocês veem que eu sempre gosto de trazer um caso para ilustrar. Nós temos uma empresa, Ecovec, que é licenciada da UFMG e ela atua com armadilhas para vetor da dengue. Né? Então, tanto com a armadilha quanto com um componente que atrai o mosquito da dengue, né? Para poder fazer mapeamento de áreas infectadas. O que a gente está colocando para a Ecovec? Será que junto com a UFMG a gente não pode buscar uma encomenda tecnológica? Né? Ver com o poder público se há um interesse de contratação da UFMG e da Ecovec para apresentar essa solução, né, em novos desenvolvimentos que atendam aí o poder público. Então, não sei se, Léo, você quer complementar? Pelo menos eu tinha entendido que era a empresa contratando, mas eu acho que é só para esclarecer que é o poder público, né, que contrata por encomenda. Acho que é isso mesmo. Tem alguma outra pergunta, Pico? Eu acho que como a gente combinou encerrar meio-dia, é 11h56, eu quero manter no horário, e nem que a gente tenha aqui, certamente esse tema é inesgotável, só falar sobre encomendas, só falar sobre a importância das alianças, cada um dos itens, cada um dos microtemas aí dá uma pauta tremenda, mas vamos manter o nosso tempo, eu agradeço, se vocês quiserem um minutinho para concluir, para deixar suas observações finais, mas eu entendo que esse é um momento muito positivo da gente retomar o tema. Agora, no final de junho, a gente vai estar com um grupo de 50 líderes de tecnologia lá em Recife. A gente vai levar para visitar o Porto Digital, vai visitar também, conhecer o projeto Eita Recife, que está fazendo sucesso com inovação aberta. Então, a gente tem esse movimento acontecendo. A gente vê o Ministério Público do Rio de Janeiro também avançando com o modelo de inovação aberta. Acabei de receber o convite do Ministério Público de Minas, do Tribunal de Minas, do Ministério Público de Santa Catarina. A gente vê que isso está acontecendo. Então, é super importante este debate. Provavelmente, a gente vai ter outros convites para poder discutir, tirar dúvidas e ajudar as instituições a desenharem esse modelo de inovação aberta, que eu entendo que pode dar um salto de qualidade incrível para a evolução da justiça. Então, vou passar para vocês um minutinho para encerrar. Agora, ladies first, então. Agora sim, né? Então, como embaixadores da inovação, né, que somos, já estivemos juntos em tantas oportunidades outras, dizer que é sempre uma alegria falar sobre esse tema, discutir, né, e aprender, né? Sempre que eu estou discutindo isso, eu também aprendo muito. E dizer isso mesmo, né, Piccolo, que cada um dentro do seu papel, né, no nosso sistema de inovação, sejam as universidades, sejam as aceleradoras de empresa, as agências financiadoras, a AGU, né, quando a gente pensa o judiciário exponencial, aí eu fico pensando numa rede mesmo, né, que a gente precisa criar de colaboração, de troca. É um tema apaixonante, desafiador, mas necessário, né, para a gente discutir e avançar. Obrigada novamente pelo convite. Prazer, Léo, estar de novo com você. Mais um painel. Valeu, Juliana. Obrigado, Leopoldo. Obrigado, Jô. É importante a gente ficar fazendo esses eventos, porque uma coisa que um tempo atrás eu vi, que eu fiquei um pouco preocupado, assim, foi uma falsa compreensão das pessoas dizendo assim, porque o marco legal de ciência e tecnologia, de startups, não pegou. Nessa coisa no Brasil, o Clay não pega. E, assim, acho que é uma falsa compreensão da realidade, assim, muitas vezes quando você troca leis, você não vai ter um efeito imediato, né? Principalmente quando se trata de cultura.
Você não pega uma coisa que é cultural e muda de uma hora para outra. Você precisa de um processo de mudança, uma mudança de mentalidade. Sim, eu vou falar do meu ponto de vista, assim, como advogado, assim, né, formei há quase 30 anos, assim, a gente, na época do direito tradicional, administrativista, a gente tinha uma lógica que hoje a gente está além dela, a gente está numa nova fronteira do direito. E é um desafio, a gente tem que, de certa forma, introspectar a questão da inovação e assumir o risco da inovação. Entender que o país está precisando alavancar. O mundo inteiro está andando, e o nosso país está meio que ficando, e a gente está precisando alavancar isso, como cidadão. Então, assim, essas iniciativas, o Piccoli está lá no Judiciário, como a Juliana falou bem, a Juliana está no ICT, eu estou na agência de fomento, né? A gente, cada um no seu campo de atuação, mas todo mundo junto, né? Tentando motivar, mudar essa nova realidade. É o quê? Que o país entenda que a inteligência humana, a nossa capacidade, a nossa criatividade, a nossa possibilidade de ver novas soluções, de fazer uma coisa diferente, mais eficiente, com menos custo, isso é importante para o país. A gente pensa em inovação, a gente pensa em inovação na empresa, que precisa, mas também tem inovação na administração pública. A gente tem como prestar serviço para o cidadão de forma mais barata, mais efetiva, de forma que chegue o serviço público para o cidadão. Isso vai ser feito o quê? Com inovação, né? Então, parabenizo, né? A Juliana, um grande amigo, o Piccoli também está sempre junto, assim, que a gente consiga, né, nesse nosso trabalho de formiguinha, mas que no somatório a gente consiga mudar e que o nosso país mude o patamar dele. Muito obrigado mais uma vez para vocês dois, viu? Prazer estar com vocês sempre. É isso, muito obrigado, Leopoldo. É justamente esse objetivo do webinar, né? Trazer esse tema para a pauta, retomar isso, né? Porque a gente não pode deixar esse lado negativo, essa lei não pegou. Não, a lei é um excelente, é um incrível instrumento que está à disposição dos gestores. Mas como o pessoal da administração pública sempre tem riscos, receio de assumir risco, né? Sempre tem aquela questão de assinar o contrato e ficar com aquele medo. Então, por isso é importante esclarecer da documentação, de observar direitinho tudo que está previsto na lei para resguardar também o administrador, o gestor. Então, é importante a gente trazer para a pauta, trazer os cases, é fundamental mostrar que esse instrumento já foi aplicado, já tem casos de sucesso, está registrado aqui no livro, tem 2, e a gente dissemina, entregando o livro e disseminando com esses 2 cases com o objetivo de servir como base para que as pessoas sigam esse trilha, sigam esse caminho, porque é super importante. Tem um cenário na justiça de 75 milhões de processos em estoque que a gente precisa avançar com tecnologia e inovação para passar essa barreira. E eu acho que a gente caminha para isso, eu sou otimista, então eu agradeço muito a tua presença, Juliana, a tua presença, Leopoldo, que eu acho que isso serve para esclarecer, tirar dúvidas. A gente vai voltar, vai ter outras oportunidades para tratar dessa temática, beleza? Muito obrigado a vocês. Tchau, até a próxima. Tchau.